Lista 3, exercício 15. Na figura abaixo, o trecho do circuito AB absorve 50 watts de potência quando é percorrido por uma corrente I igual a 1 ampere, no sentido indicado. A. Qual é a diferença de potencial entre A e B? B. O elemento X não tem resistência interna. Qual é a sua FEM? C. Qual é a sua polaridade? Bom, vamos lá. Então a corrente está no sentido da esquerda para a direita e ele está dizendo que o elemento está absorvendo 50 watts de energia. Bom, se está absorvendo 50 watts de energia, e no item A ele pergunta qual é a diferença de potencial entre A e B. Qualquer elemento do circuito, ou qualquer parte do circuito, a potência envolvida nessa parte pelo qual você está analisando é sempre a diferença de potencial, no caso a diferença de potencial entre A e B, vezes a corrente. Então, se a corrente é de 1 ampere e a potência absorvida é de 50 watts, isso significa o quê? A potência é de 50 watts e a corrente é de 1 ampere, a diferença de potencial entre A e B vezes a corrente, que é 1 ampere, é igual a 50 watts. Isso implica que a diferença de potencial entre A e B é de 50 volts. Bem, então a quantidade de energia envolvida, absorvida por essa parte do circuito é de 50 watts, consequentemente a diferença de potencial é 50 volts. No item B, ele quer que o elemento X, qual é a resistência, que não tem resistência interna, qual é a FEM e qual é a polaridade. Para isso, no item B, o que a gente faz é saber qual é a quantidade de energia absorvida pela resistência. Então, o que o elemento é, se ele está absorvendo ou cedendo energia, vai depender da quantidade de energia absorvida pela resistência. Isso é fácil. A potência absorvida pela resistência é simplesmente a resistência vezes a corrente ao quadrado. A potência vezes a corrente ao quadrado significa que a resistência está absorvendo uma potência que é 2 vezes 1 ao quadrado, isso é 2 watts. Ora, se a resistência só absorve 2 watts e o sistema inteiro está absorvendo 50, significa que a potência envolvida em E é de 48 watts, certo? 48 watts, e está sendo absorvida e não cedida. Bom, a corrente que passa pelo elemento X é de 1 ampere. Se ele não tem resistência interna, significa que a potência absorvida é a FEM vezes a corrente. A corrente é de 1 ampere, então E vezes 1 ampere é igual a 48 watts. Consequentemente, a FEM do elemento X é 48 volts. E qual é a sua polaridade? Ora, como a gente constatou no item B, a resistência está absorvendo 2 watts. Consequentemente, o elemento X está absorvendo 48 watts. Se ele tem uma FEM de 48 volts, está absorvendo 48 watts, significa que a única possibilidade é a polaridade dele estar com potencial maior do lado esquerdo e o potencial menor do lado direito. Isso é, a corrente está indo no sentido contrário à FEM, porque só assim esse elemento estaria absorvendo energia. Então ele está absorvendo energia, já que a corrente está no sentido contrário à FEM. E a diferença de potencial dele é 48 volts. É isso.